Meu nome é Juliana, irei falar sobre o reino animal, algumas das suas características e os filhos. Reino animal, o animalia ou metazoa, é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. Os seres que pertencem ao reino animal são eucariontes e pluricelulares. Eles possuem capacidade de locomoção e grande parte fazem reprodução sexuada. Veremos agora algumas das características do reino animal. Eucariontes, células com núcleo diferenciado, ou seja, envolvido por membrana. Heterótrofos por ingestão, necessitam ingerir outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. Pluricelulares, corpo formado por muitas células com funções específicas. Aeróbicos, respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água conforme o meio em que vive. A reprodução é sexuada, ou seja, envolve a união de gametas, mas alguns invertebrados fazem de modo assexuado. Veremos a seguir os 9 filhos do reino animal. Os poríferos são animais primitivos de água doce ou salgada. Eles são organismos que não possuem órgãos nem capacidade de locomoção, e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Temos como exemplos as esponjas. Os quinidários vivem em água doce ou salgada e alguns deles possuem capacidade de locomoção, enquanto outros são cesses. Uma característica que os torna peculiares é a presença de um tipo celular específico, o quinidócitos. Alguns exemplos de quinidários são águas-vivas, os corais, as ídeas e as calaveras, dentre outros. Os pantelmitos possuem corpo achatado e podem ser de vida livre ou parasitas. Temos como exemplos os solidários, dentre outros. Os nematódios ou nematelmitos possuem um corpo cilíndrico e podem ser de vida livre ou parasitas de humano e plantas. São exemplos as lombrigas, vermes e dentre outros. Os anelídeos possuem o corpo assegmentados, compostos por anéis. Eles vivem em ambientes úmidos na terra e nas águas doces ou águas salgadas. São exemplos as minhocas, sanguessuga e dentre outros. Os equinodermos são animais marinhos com presença de exoesqueleto calcário e sistema iliovascular. Temos como exemplos pepinos do mar, estrelas do mar e ouriços do mar. Os molúsculos são animais de corpo mole, com presença de concha, a qual pode ser interna, lulas e polvos, ou externas, caramujos. Eles habitam em ambientes de água doce ou salgada e terras úmidas. São exemplos de molúsculos, polvos, lulas, lesmas, ostras, caramujos, dentre outros. Os artrópodes compreende-se um filho muito diversificado. Eles são caracterizados pelo corpo segmentado e presença de exoesqueleto de quitina. Os cordados são vertebrados e a sua principal característica do grupo é a presença da medula espinhal e coluna vertebral. Os animais cordados são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses são os 9 filhos do reino animal. No entanto, a nossa videoaula é dando ênfase aos poríferos e os quinadários, que será explicado adiante por Tatiana e Wesley. Bem, como Juliana já fez a introdução ao reino animal para vocês, agora eu vou falar sobre o filo Porífera. Quais seriam os animais que estão nesse filo? Nada mais é do que as esponjas aquáticas. Esses poríferos, eles são do sub-reino Parazoa. Como assim sub-reino? Porque o reino animal apresenta também sub-reinos. No caso dos poríferos, eles estão no sub-reino Parazoa. Para quer dizer ao lado. Por que eles estariam ao lado? Porque eles são os únicos que não possuem tecidos verdadeiros. Então, eles são ablásticos, não possuem nem ectoderme, mesoderme, nem endoderme.
diferentemente da maioria dos outros animais que são do sub-reino Eumetazoa, quer dizer verdadeiro. Então, a maioria dos outros animais possuem tecidos verdadeiros. E por que os poríferos são os únicos que não possuem esses tecidos? Porque não apresentam a fase de gástrula. E o que seria essa fase de gástrula? É onde acontece a formação dos folhetos embrionários. Se não tem essa fase de gástrula, também não possui os tecidos verdadeiros e não possuem órgãos também. Outra característica interessante é que todas as esponjas elas são aquáticas, mas quer dizer que todas sejam marinhas? Não. Por quê? Porque quando se diz que são poríferos, né, marinhos, quer dizer que eles vivem em águas salgadas. E tem também os dulcícolas, que seriam os que vivem em água doce. Outra característica dos poríferos é que eles são sésseis. E o que seria isso? Sésseis. Quer dizer que eles não possuem movimento voluntário. Quem faz o movimento deles é a água. Quanto à sua simetria, eles são assimétricos ou radial. Eles são assimétricos devido às suas formas irregulares. Radial porque pode ter diferentes planos de corte, né? Se for o caso de partir ele para fazer algum estudo. E a maioria os poríferos são filtradores, ou seja, acontece o processo de filtração de água no seu interior. E esse filo apresenta também classes. A classe Hexactinellida, que estão as esponjas de vidro. Como assim esponjas de vidro? Porque elas são constituídas de silica, que é a mesma constituição do vidro. Quanto às suas espículas, que são de silica, e elas são marinhas, então vivem em água salgada. A classe Demosponge está a esponja de banho, que já foi muito utilizado no banho, né? Porque as suas fibras são ricas em espongina, mas foi deixando de ser comercializada, né? E as esponjas da classe Demosponge, elas vivem em águas, tanto em água salgada como em água doce. Pode ser encontrada nessas duas áreas, tanto em água salgada quanto em água doce. A classe calcária, as esponjas dessa classe, elas são ricas em carbonato de cálcio, também por isso o nome calcária. Suas espículas são de carbonato de cálcio e elas são apenas marinhas, então vivem apenas em água salgada. Agora, quanto à estrutura dos poríferos, eles são constituídos de poros, que são essas partezinhas aqui amarelas, com os pontinhos pretos, o átrio, a sua parte mais interna, e o ósculo, que seria como a boca da esponja. E como é que a água circula aqui, né, dentro do porífero? A água vai entrar pelo poro, vai passar pelo átrio e vai sair pelo ósculo. Então, eles possuem um único caminho, né? E esse caminho é chamado caminho do sistema aquífero. É um caminho unidirecional. Entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. E ainda falando da estrutura corporal dos poríferos, eles podem ter três tipos diferentes de estrutura quando a água entra nos poríferos. Esses tipos de estruturas vai mudar, né, de acordo com o porífero. Tem porífero que tem o tipo ascon, porífero do tipo sicon e do tipo leucon. A diferença entre eles é a sua complexidade. Então, o mais simples é o ascon e o mais complexo, o leucon. Então, esses tipos é responsável por capturar mais nutrientes. Então, o leucon, ele tem várias camadas. No caso, a água fica mais tempo, né, dentro dessa estrutura e é possível capturar mais nutrientes. Já no ascon, como ele é o mais simples, a água entra e sai muito rápido, né? Então, não consegue capturar os nutrientes necessários. Então, a complexidade dessas estruturas é muito importante para a captura de nutrientes. Bem, agora vamos supor, né, que pegamos um porífero, colocamos no microscópio e ampliamos, né? Nisso, nós vamos poder ver algumas células no microscópio, como
é o caso do pinacócito, que seria uma célula externa, seria o revestimento externo do porífero. O coanócito, que é a célula interna, seria o revestimento interno do porífero. E entre essas duas estruturas, né, tem uma área gelatinosa, que é onde circulam substâncias. E essa área é chamada de mesoílo. Outra célula é a espícula, que seria tipo o esqueleto do porífero, porque essa célula tem a função de sustentação e proteção do porífero. Tem o porócito, que essas células elas podem se abrir e se fechar através das válvulas de esfíncter, que essas válvulas permitem, né, a entrada de substância. E tem o amebócito. Esse amebócito ele é considerado totipotente. Por quê? Porque ele pode se dividir e dar origem a várias outras células. Então, por causa disso, acredita que ele é a célula que daria origem a praticamente todas as células do porífero. E ainda falando, né, sobre a função das células, como eu já falei para vocês, o pinacócito, né, o revestimento tem a função de revestimento externo, o coanócito tem a função de revestimento interno, e outra função dos coanócitos é a circulação de água, e através desse processo de circulação da água, vai ter a captura de nutrientes. E quando os coanócitos fazem essa captura de nutrientes, eles mandam para os amebócitos. Os amebócitos pegam esses nutrientes e distribuem dentro do porífero. Agora vamos falar, né, do tipo de reprodução dos poríferos, que pode ser tanto do tipo assexuada como sexuada. Falando primeiramente da reprodução assexuada, né, não tem compartilhamento de informação genética e nem variabilidade genética. Nesse tipo de reprodução no porífero, pode acontecer a regeneração, em que parte do porífero pode se regenerar, né, e dar origem até mesmo a outro porífero. Tem o brotamento, que seria um broto externo, né, que surge ali da esponja, do lado de fora, como se fosse uma parte a mais. E essa parte a mais ela pode cair também e formar outro porífero. E tem a gemulação. Essa gemulação seria o broto interno. Como é que acontece isso? Quando o porífero sente que vai morrer, ele começa a produzir um broto interno, que é chamado de gêmula. Essa gêmula, ela está repleta de amebócitos. Esses amebócitos têm um poder de regeneração. Então, esse é um tipo de forma de resistência assexuada do porífero. Isso, né, acontece em esponja de água doce, como, por exemplo, né, é o caso da esponja de banho. Isso pode acontecer nela. Então, se for o caso de acabar, né, ali a água naquele porífero onde ele está, essa gêmula consegue ficar ali dentro do porífero por muito tempo, até chegar, né, a água de novo naquela. Então, até a água retornar, né? Quando a água retorna e chega naquela gêmula, ela pode dar origem a outro porífero. Então, isso é uma forma de resistência, né, dos poríferos a lugares inóspitos, ou seja, lugares que não são favoráveis para eles. E agora a reprodução sexuada, que pode ser monóica ou dioica, né, nos poríferos. A maioria dos poríferos são monóicos, ou seja, são hermafroditas, possuem tanto o gameta masculino como o gameta feminino. Só que também tem alguns que são dioicos, ou seja, possuem sexos separados, como seria aqui nesse caso, né, dos dioicos. O porífero macho, ele solta o seu gameta masculino pelo ósculo, né, e esse gameta vai chegar até o poro feminino, né, no porífero feminino. E quem vai conduzir esse gameta masculino dentro do porífero fêmea é os coanócitos. Esses coanócitos vai, né, levar até o óvulo, vai acontecer a fecundação e vai dar origem a um zigoto. Esse zigoto vai chegar até a fase larval, né? Essa larva, ela vai sair pelo ósculo do porífero fêmea, e essa larva ela é chamada de anfiblástula, porque ela possui uma parte ciliada e outra não. Então, essa larva ela vai se fixar em algum lugar, dando origem a outro porífero. Bem, e é claro que não podemos deixar de falar também da sua alimentação, né? A alimentação dos poríferos, eles se alimentam de bactérias, algas e partículas de nutrientes, né? Essas partículas que eles
capturam através do processo de filtração da água no seu interior. A sua importância para o meio ambiente é que eles servem de esconderijo para animais, como os peixes. E sua importância econômica, tem grande importância econômica, devido a ele produzir compostos com potencial antibacteriano e anti-inflamatório. E era isso que eu tinha para falar sobre os poríferos. E agora quem vai falar para vocês é o Wesley sobre os quinidários. Oi, eu me chamo Wesley. Vou dar continuidade à aula, falando sobre a temática do reino animal. E eu vou dar continuidade falando sobre os quinidários. Destaquei duas perguntas, que são perguntas norteadoras. Essas perguntas elas vão auxiliar uma introdução aos quinidários, uma introdução ao que são, porque para a gente trabalhar com um determinado conteúdo, para falar sobre, eu tenho primeiro que falar, que citar, fazer uma introdução sobre o que são esses animais, quais as suas características gerais, reprodução, corpo, habitat e entre outros, certo? E o que são quinidários? Essa é a pergunta norteadora. E os quinidários são todos os seres que pertencem ao filo Quinidária, cujos principais representantes são hidras, caravelas, algas vivas, corais e anêmonas do mar, e entre outros, porque há uma grande biodiversidade desses animais, os quinidários. São também animais pluricelulares, heterotróficos, ou seja, são animais que se alimentam de outros seres. São animais invertebrados, que não possuem esqueleto, sustentado por uma coluna rígida, como é o caso de animais como peixes, que são animais vertebrados, certo? E além disso tudo, o Filoquinadária, ele contém mais de 11 mil espécies, que são reagrupados em 4 partes, classes principais, que eu vou falar mais à frente sobre essas classes. Esses animais, eles são animais que são encontrados em ambientes aquáticos, certo? Não necessariamente em ambientes marinhos, mas a sua grande maioria se concentra em um ambiente marinho, certo? Águas salgadas, e há animais que vivem em águas doces. As características que são animais que vivem em águas rasas, águas tropicais, certo? E nesse seguinte slide aqui, eu separei as características gerais desses animais, dos quinidários. A primeira característica que eu vou falar sobre é o corpo. Esses animais, eles têm um corpo formado por camadas de células. Essas células elas são chamadas de células blástulas. Eles apresentam um tecido simples. Eles não possuem órgãos, certo? Órgãos que realizam funções metabólicas, como no caso de outros seres, certo? Esses animais, eles também possuem células urticantes. O que são células urticantes? São células que são umas células especiais, que também são chamadas de quinodócitos, que contêm estruturas, que é denominadas de quinidocistos. Essas estruturas dessas células, elas são utilizadas na captura de presas e na defesa, na autodefesa de predadores ou de qualquer outra ofensa que esses animais tenham, que se dá através da liberação de umas substâncias tóxicas. Essas substâncias elas variam de acordo com a espécie do animal, mas essas substâncias elas podem ser letais. Elas paralisam, podem chegar até a matar as presas, certo? Que é no caso dos seres humanos. Eles podem ser uma presa desses animais tão pequenos, certo? E também foi separada aqui a cavidade gastrovascular,
desses animais, que é outra característica, que é uma cavidade que funciona como um sistema digestivo simples, e nessa cavidade ocorre a digestão e a distribuição de nutrientes pelo corpo desses animais. Uma característica muito interessante desses animais é que esses animais eles não possuem ânus. Falando sobre o sistema gastrovascular, esses animais eles utilizam a boca para obter alimento, certo? E utilizam a boca para descartar matéria orgânica, para descartar as fezes, tudo pelo mesmo canal, certo? Que é a boca. Outra característica, que não é só uma característica, também é uma subdivisão desses animais, são os pólipos e as medusas. Podem ocorrer, que mais à frente eu vou explicar mais sobre medusas e pólipos, que esses quinidários eles podem ser classificados em duas formas distintas. Não deixam de ser quinidários, mas se classificam nessas formas distintas, tanto como pólipos e medusas. Os pólipos, eles são sésseis, enquanto as medusas são móveis e livres. Elas podem nadar no oceano, são livremente para se locomover no ambiente aquático, certo? Já os pólipos, eles são fixos, são geralmente presos a outra região, ou seja, uma pedra, uma concha, uma planta, eles podem ser fixos nessas regiões, mas essa característica dos pólipos é definitiva, eles não se movem, certo? E outra característica importante desses animais é a reprodução. Esses animais eles apresentam reprodução assexuada e sexuada, podem se reproduzir, no caso da reprodução assexuada, por brotamento, que é o caso onde um novo indivíduo se forma a partir do corpo de outro indivíduo adulto. E a reprodução sexuada, ela se dá pela fecundação externa, que é onde ocorre a liberação de gametas, masculinos e femininos na água, onde vai haver a fecundação desses gametas, o encontro de gametas, certo? E a importância ecológica desses animais, eles desempenham um papel essencial nos ecossistemas marinhos, tanto como predadores, como fonte de alimento e como abrigo para outras espécies, certo? E também eles fornecem compostos bioativos. Sua presença e função ela é fundamental para a saúde e equilíbrio do ecossistema marinho. Há uma grande importância desses animais no ambiente aquático, marinho, certo? E por último, falando um pouco sobre o habitat e o sistema nervoso desses animais, certo? O habitat, como eu já falei antes, são animais que vivem em ambientes aquáticos, ambiente marinho, pode-se encontrar uma minoria em ambientes de água doce, mas a grande maioria desses animais vivem no mar, alguns vivem em águas rasas, já outros vivem no fundo dos oceanos, certo? E são encontrados em todos os oceanos, certo? E o sistema nervoso. Falando sobre o sistema nervoso desses animais, esses animais eles contêm um sistema nervoso simples. É uma rede difusa de células nervosas que os ajudam a detectar estímulos e a responder a esses estímulos, certo? E uma característica que eu separei aqui é sobre a medusa e os pólipos, certo? Já nessa representação, que é demonstrada nessa imagem, ela vai apresentar os pólipos e medusas, que são as duas classificações que eu tinha falado, certo? O pólipo ele vai ter os seus tentáculos na parte de cima, certo?
com a sua boca no centro, que fica envolta por tentáculos, certo? E a cavidade gastrovascular fica na parte de baixo, que é um corpo fixo. O corpo dos pólipos são um corpo fixo que não consegue se mover, certo? Já as medusas, como vocês veem, se assemelham-se a um guarda-chuva, a um sino, algo do tipo. E totalmente ao contrário dos pólipos, as medusas têm os seus tentáculos para baixo e a sua boca também, juntamente com a sua cavidade gastrovascular, que fica totalmente ao contrário do caso do pólipo, certo? Mas os dois apresentam ectoderma, mesogleia, gastroderme, certo? O que vai mudar, o que vai diferir é a sua posição e a sua formação do corpo, mas as características internas e funções são semelhantes, certo? Por isso que tanto os pólipos quanto medusas se classificam como quinidários, ok? Eu separei, vou falar um pouco aqui sobre a morfologia, que difere, né? Que diferem, é uma coisa que vai diferir um do outro. Os pólipos são de formas sésseis, ou seja, fixos no substrato, que não conseguem se mover. Já as medusas são formas livres, elas conseguem nadar livremente na água, apresentam uma forma de guarda-chuva com uma cápsula em cima e tentáculos pendendo dela, certo? E outra característica é o movimento. Como falei anteriormente, os pólipos não se movem, enquanto as medusas são altamente móveis. Elas podem se deslocar ativamente na água, certo? Outra característica também que vai diferir é a simetria. Os polos costumam ter uma simetria radial, com partes do corpo dispostas ao redor de um eixo central, certo? Como demonstrado na imagem. Já as medusas têm uma simetria radial, mas são mais complexas e têm partes do corpo organizadas em torno de outros eixos, certo? Já a reprodução desses animais, como falado anteriormente, são animais que se reproduzem através de brotamento, no caso dos pólipos, que são a reprodução assexuada, e as medusas, a reprodução é sexuada, onde acontece a liberação de ovos e fertilização externa. Essa é uma característica da reprodução desses animais. Já a função dos tentáculos também vai diferir, pois os pólipos eles possuem os tentáculos que são usados para alimentação, capturando uns pequenos organismos que eles vão encontrar porventura lá no ambiente. Já as medusas, os tentáculos eles são armados com células urticantes, que é, como eu falei anteriormente, que são denominados de quinodócitos, que liberam toxinas, certo? Que são utilizados tanto na defesa quanto na captura de presas. E é importante também, gente, a gente ressaltar que algumas espécies de quinidários elas podem exibir um ciclo de vida altamente alternante, certo? Por exemplo, uma espécie pode começar a sua vida como um pólipo e eventualmente se transformar em uma medusa adulta. E isso acontece, certo? E as principais diferenças que caracterizam-se como medusas e pólipos, como demonstrado nessa imagem aqui, é a seguinte: todos eles, é uma representação esquemática, todos se caracterizam como quinidários, que se dividem em pólipos, certo? Que os pólipos se dividem em antozoa e hidrozoa, certo? E os quinidários também se dividem em medusas, que vão se dividir em cipozoa, que são os cipozoários, certo? E hidrozoa,
que são os hidrozoários, certo? E também os cubozoários, que são espécies distintas, que apresentam uma forma de cubo e tentáculos curtos e grossos. Também são conhecidos como algas vivas, certo? Como demonstrado aqui na leitura. Mas um detalhe é esse, que os hidrozoários, eles se caracterizam como medusas e pólipos, certo? E os que se caracterizam como medusas, eles possuem forma livre na água, certo? Que é uma característica das medusas, que tem um formato de guarda-chuva, tentáculos ao redor da boca, envoltada para baixo, certo? Já os hidrozoários que se caracterizam como pólipos, eles vivem fixos, em substrato como rochas, plantas marinhas ou conchas. Eles têm um corpo alongado, cilíndrico, semelhante da imagem anterior, que se trata de um corpo de um pólipo, certo? O que vai diferir mesmo é o corpo e se ele consegue se mover ou não. Já dá para ter uma ideia se ele é um pólipo ou uma medusa. Então é muito importante saber fazer essa classificação. Temos também hidrozoários, pólipos e medusas, certo? Que é no caso que ele se apresenta aqui como nessa última imagem aqui que eu mostrei, que eu organizei para vocês visualizarem, que os hidrozoários pólipos eles apresentam um formato do pólipos mesmo, como demonstrado na imagem anterior. Os seus tentáculos são envoltos para cima, sua boca também. Já no caso dos hidrozoários medusa, os seus tentáculos são envoltados para baixo e a sua boca também, certo? Essa é a característica que vai diferir, como demonstrado nessa imagem aqui, ó, pólipo e medusa. Então, aqui os dois se classificam como hidrozoários, mas são bem diferentes um do outro, certo? Tanto que essas características, os pólipos são fixos, já as medusas não, eles podem se locomover livremente. Temos os antozoários, que são pólipos, e o cipozoário, que são medusas, que são exemplos de águas vivas. Temos os filos cubozoa, que são os cubozoários, que também representam da classificação como medusa, certo? E é isso o que eu tinha para falar sobre essa classificação. Há uma grande biodiversidade desses animais, são encontradas nos ecossistemas marinhos. Numa aula não deu para falar sobre todos, mas o importante é saber diferir essa classificação. Eu recomendo a leitura do livro de Hickman, Princípios Integrados da Zoologia, edição 2008. Usei como referência para preparar esse pequeno vídeo, certo? E muitíssimo obrigado.